hoje vamos falar sobre as reações de eliminação. Então, a gente já viu reações de substituição. Deixa eu ver, o pessoal está chegando aqui. De substituição, de adição e vamos ver agora as de eliminação. Tá? Vamos fazer uma aula um pouco mais curta, tentar dar aqui pelo menos 1h20 por aí, tá? Colegas depois vão assistir aqui, beleza? Se você já não falava na aula, agora que não vão falar aqui mesmo. Não tô com... Pessoal, podem escrever no chat, por favor, para participar. Deixa eu compartilhar. Ok. Então, vamos começar com... Essa aula ficará gravada, sim, Arthur. Depois eu compartilho com vocês na Sava o link para vocês acessarem o que não conseguiu assistir por algum motivo, né? Pelas questões que estamos passando nesse momento. Se por algum motivo está voltando para casa, enfim. A aula depois poderá assistir online. Semana que vem continua ainda a questão do simulado. Vai ter o simulado 2 na próxima semana. Então, aí, esse sim vai ser presencial. Aí, a gente se vê lá na unidade para fazer o simulado 2. Que não tem problema aqui hoje com questão de presença, tá bom? Se você quiser, pode terminar suas coisas que está fazendo agora, pode voltar para casa com segurança, depois assiste essa gravação. Então, vamos falar hoje sobre as reações de eliminação. Ok. Estas, Caio, a matéria do simulado vai ser até a última aula. Não vou cobrar essa aqui, tá? Essa aqui de eliminação não vai entrar, tá? Então, vai ser reações de adição e de substituição, que foi o que a gente viu. Essa de eliminação não tem como, porque não todo mundo tem como assistir hoje essa aula aqui, por essas questões que a gente já está passando. Então, vamos começar aqui. Olha só, as reações de eliminação, elas são o caminho inverso das reações de adição. O que acontece? Como o nome fala, né? Eliminação. Então, vamos a retirar ou remover alguns átomos ou grupos dessa molécula. Então, um conceito fundamental, reações de eliminação são aquelas nos quais alguns átomos ou grupos estão sendo eliminados da molécula orgânica. E uma coisa interessante, lembra que é o caminho oposto da adição. Na adição, nós fazíamos que era a questão de uma molécula de dupla ou tripla ligação, conseguíamos tirar essas ligações e transformar elas em simples. Aqui é o contrário. Quando aqui é o que a gente vai encontrar, criamos ligações duplas, triplas ou inclusive cadeias cíclicas. Então, é um processo inverso da adição. Na adição, a gente ia de duplas ligações para saturados. E na eliminação, é o contrário, tá? A gente vai fazer triplas ou duplas, ok? Muito bem. Aqui só uma comparação direta. Então, por exemplo, na adição, nós adicionávamos a molécula quebrando essas ligações múltiplas, certo? E na eliminação, ao contrário, a gente vai remover da molécula, criando assim algumas ligações múltiplas. Observem aqui, nós temos aqui uma molécula, se ele é um, um alcano com dois cloros, certo? O que acontece?
Eliminação. Eu vou excluir esses dois átomos de cloro, tá? Que se vão juntar aqui com um reagente e formam, nesse caso, uma sal, um sal. Mas o que acontece? Na hora de sair esses átomos de cloro que são arrancados da molécula, isso aqui fica uma instabilidade, tá? Fazendo com que esta molécula vire um insaturado de dupla ligação, tá? Então, arrancamos ou eliminamos o cloro que está ali nesse caso. Óbvio que pode ser um cloro, pode ser um hidrogênio, a gente vai ver, pode ser um halogênio, diferentes halogênios, tá? Pode ser também um álcool, tá? Então, vamos ver os diferentes tipos de reações de eliminação. Ali, sai. Ok. Então, temos aqui as reações de eliminação. Desidrogenação. O objetivo já fala que é a eliminação, sim, de hidrogênio. Dehalogenação. Eliminar halogênios, tá? Pessoal que chegou aí depois, coloca um mute na... Silencia a... Silencia aí a... Quem chegou depois, coloca, se não for para falar, tá bom? Então temos desidrogenação, retirada de hidrogênios. Dehalogenação, a eliminação dos halogênios. Desidrohalogenação, então a eliminação de um hidrohalogênico. Ou seja, estamos falando, por exemplo, um ácido clorídrico, bromídrico ou ioídrico. E uma desidratação, que é a eliminação de água. Então, vamos ver cada uma dessas reações. Desidrogenação de alcanos a alcenos. Então, a desidrogenação se é fundamental na indústria petroquímica e aqui se converte um alcano, que são abundantes, já sabemos, no petróleo, em alcenos, que são utilizados muito na indústria petroquímica. Quem chegou aí depois? Espera aí. Espera aí um minuto que alguém entrou e tem que dar azeite no... Quem seria? Não apareceu aqui. Deve ter sido eu, professor. Acabei de entrar. Alguém aceitou aí para mim. Obrigada, tá, Tá Natália? bom, nada. Tá Boa ok. noite, pessoal. Boa noite. Ok. Então, o que acontece? Aqui temos um alcano, temos um etano, sim? E a desidrogenação é a retirada desses hidrogênios. Então, aqui tira... Já foi. Então, o que acontece? Estão ouvindo, né? Ai, alguém... Alguma coisa está acontecendo com o meu microfone. Ah. Esses hidrogênios aqui, eles abandonam a molécula, tornando ela em um... Alguém está tentando... pessoal, não mexa na questão do microfone, porque alguém, eu estou aqui desativando, tirando o microfone, desativando, tá? Ok. Então, o que acontece? Esse alcano aqui, ele se transforma em um alceno. Então, ele passa de etano, sim, para o eteno.
ok? É simples. Então, aqui na desidrogenação é bem tranquilo, é só retirada de hidrogênio. Então, seriam dois hidrogênios. Observem que aqui temos esses hidrogênios ali como um, um produto também, tá? Ok. Vamos ver uma dehalogenação com 5, ou seja, vamos... Oi, pessoal. Não sei o que está acontecendo. Pronto. Não sei se alguém está mexendo para me deixar fechando o meu microfone. Aí a toda hora estou tentando aqui tirar e... Muito bem. A dehalogenação com 5, como o nome fala, é a eliminação de halogênios, sim? E é facilitada pela ação de metais como a presença do 5. Ok? Então, por exemplo, neste caso, aqui temos um dialeto. Sim, temos aqui o dibromoetano, dibromoetano. Então, o que acontece? A eliminação é tirar esses halogênios, sim, e eles saem na forma aqui de uma sal, tá? Para isso, na presença do 5, tá? Na hora que esses dois halogênios, desses dois dialetos, nesse caso o bromo, saem, o que vai fazer? A formação da dupla ligação aqui. Então, passa de bromo de bromoetano, ele vai passar aqui para o eteno, sim? Óbvio que temos ali um subproduto, que seria a questão do brometo de 5. Ok. Então, já temos desidrogenação, de halogenação, que é a eliminação de halogênios, e agora desidrohalogenação, que é a eliminação dos halogenidratos, sim? Ou hidrohalogênios, que são aqueles que estão, os halógenos acompanhados com hidrogênio, que são os ácidos. São ácido clorídrico, bromídrico e iódico. E aqui, que acontece? Para acontecer essa desidrohalogenação, ele está na presença de o hidróxido de potássio e na presença de um álcool. Tá? Então, o que acontece? Aqui vamos retirar dois átomos. Lembra que estamos retirando sempre dois átomos, porque ele vai formar ele vai formar uma dupla ligação. Então, nesse caso aqui, está saindo o hidrogênio e o bromo, tá? Então, na hora que ele sai, esse hidrogênio e bromo, olha só o que vai acontecer. Ele monta o, o hidroalógeno, tá? Saindo o hidrogênio e o halógeno, o que vai criar? Vai formar aqui a dupla ligação, que seria o alceno, tá? Beleza. Existe uma resposta por minuto.
Oi, pessoal. Não é porque chegaram aqui para cachorros. Trabalhar em casa é outra coisa, né? Ok, então vamos lá. Existe uma regra de Zaitsev que é o seguinte: aqui, por exemplo, a prioridade, porque pode acontecer que em aletos, quando as cadeias são maiores, o hidrogênio vai sair, ele tende a sair do carbono menos hidrogenado. Então, o produto predominante, sim, a reação sempre vai produzir o seno mais ramificado como produto principal. Observem aqui que a gente temos o bromo e o hidrogênio, certo? O que acontece? O bromo, ele está aqui nesse carbono aqui, tá? Ele poderia arrancar um hidrogênio daqui ou um hidrogênio daqui, certo? Para isso está essa regra de Zaitsev, sim, que ele fala o seguinte, olha só, o hidrogênio ou produto que vai prevalecer é aquele em que tiver o carbono com menos hidrogênio. E neste caso, o carbono com menos hidrogênio seria esse aqui. Portanto, seria esse o hidrogênio que vai sair dessa molécula aqui. Tá? Na hora que sai o hidrogênio junto com o bromo, nesse caso, sim, o que vai formar aqui é a dupla ligação. Tá? É a reação mais, essa reação é predominante. Então, aqui, por exemplo, essa reação é mínima de acontecer saindo um hidrogênio desse carbono. Beleza? Então, é importante saber sobre essa regra aqui também, sobre a preferência, né, dos caminhos dali da escolha da eliminação. É uma regra também relacionada, por exemplo, com Markovnikov, sim, que era que é o inverso do Markovnikov, tá? Que é o que a gente viu na, na, na última aula, nas reações de adição. Então, beleza. Quando tiver uma escolha de, de uma saída de um hidrogênio, temos que ver em aquele carbono em que tiver o menor número de hidrogênios ali. Kaique está tentando escrever há 1 hora ali. Ok. Pessoal, que não for, fiquem quietinhos, escutem, tá? Se não for para alguma coisa, não ativem meu microfone ali, fiquem quietinhos, tá? Ok. É substituição versus eliminação. O que acontece? A gente pode ver que quando temos uma retirada, né, de um, de, um- pode existir uma substituição em vez de uma eliminação. E esse caso em que acontece? Então, por exemplo, a eliminação, já sabemos que ela acontece na presença do hidróxido de potássio e um álcool. Tá? Então, aí o que acontece? Vai sair, sim, e forma o alceno. Mas, se esta molécula, que é um alcano com um halogênio, for com KOH, ou seja, com hidróxido de potássio, só que em um meio aquoso, sim, ou utilizando um hidróxido de prata, o que vai acontecer é uma reação de substituição. Em vez de se transformar em um alceno, o que a gente já viu nas reações de substituição, ele vai se transformar em um álcool. Então, a gente tem que ter muito cuidado ali. E é importante, sempre que vocês reparem, por exemplo, quando tem uma reação, identificar o catalisador. Então, aqui, se é um catalisador de hidróxido de potássio com álcool, vai ser eliminação. Se for de hidróxido de potássio com um, em água ou um hidróxido de prata, ali a formação de uma substituição, dando como resultado um álcool, tá? Ok. E qual é o predomínio da eliminação? Olha só, aletos secundários e terciários. 1 minuto, pessoal.
Aí os haletos secundários e terciários, eles predominam mais a eliminação. Agora, um haleto primário, a tendência é a ser uma substituição. Alguns fatores ali que controlam essa competência, né? A eliminação é favorecida com bases fortes, uma solução alcoólica, elevada temperatura, já falei. E a substituição já são bases fracas, como esse caso aqui, do hidróxido de prata, e algumas soluções aquosas diluídas e a temperatura moderada. Tá? Nós já vimos desidrogenação, desalogenação, deshidrohalogenação, que é a retirada de um hidrogênio com um halógeno, e agora a desidratação. E a desidratação acontece com álcools ou com ácidos. Tá? A desidratação, como o nome fala, ele vai formar água. Então, é uma das reações de eliminação mais importantes, porque aqui o álcool perde água na presença de um ácido concentrado, com o caso do ácido sulfúrico, e a uma elevada temperatura. Tá? Então, observem que tem que formar a molécula de água. E a molécula de água vai sair o OH da parte do álcool e de um hidrogênio vizinho, para depois, na eliminação desses dois elementos, fazer aqui a junção e formar a dupla ligação, que seria o alceno. Óbvio que vai ter também ali a eliminação da água, porque estamos falando de desidratação. Ok, essa reação também obedece à regra de Zaitsev, tá? E óbvio que se eu estou aqui, ó, esse álcool está num carbono secundário, certo? Ele pode ou retirar um hidrogênio vizinho, do carbono vizinho, mas a regra de Zaitsev fala o seguinte: procura o carbono com o menor número de hidrogênios. E aqui, nesse caso, seria esse carbono aqui, que só tem 2 hidrogênios, e não esse carbono primário, que tem 3 hidrogênios. Portanto, a reação predominante seria essa aqui. Tá? Observem que aqui temos sempre a produção de água, ou seja, estamos perdendo água ali. Dúvidas por enquanto? Ok. Existem dois tipos de desidratação. Tá? Uma desidratação chamada intramolecular, ou seja, acontece somente dentro da molécula. É o que a gente viu agora. Então, por exemplo, aqui temos esse álcool, sim? Aqui não tem como, tem que formar a molécula de água, então sai o hidroxila da parte do álcool e o hidrogênio vizinho ali para formar a molécula de água. Beleza? Saiu e formou a dupla ligação. Perfeito. Isso aqui ocorre na própria molécula formando os alcenos. A intermolecular é quando ocorre entre duas moléculas de álcool formando um éter. Então, observem aqui, ó, temos duas moléculas de álcool, tá? Não necessariamente vai ser o mesmo álcool, tá? Pode ser, por exemplo, aqui poderíamos ter o etanol e do outro lado poderíamos ter o propanol, tá? O importante aqui é que acontece entre duas moléculas de álcool. Então, o que acontece? Daqueles dois hidroxilas, eu vou formar a molécula de água. Então, aqui, um vai otorgar o OH e outro vai otorgar o hidrogênio. Óbvio que ficou aqui um oxigênio. Esse oxigênio é que vai fazer a ponte de ligação para juntar essas duas moléculas e formar a molécula de éter. E aqui temos também a presença da desidratação, ou seja, a produção de água também. Então, observem que existem essas formas
desidratação intermolecular, que não é a mesma molécula, e a intermolecular, que eu preciso de duas moléculas, e ali a formação é de éteres. Muito bem. Temos também a desidratação de ácidos carboxílicos. Então, quando temos ácidos carboxílicos desidratados, observem a molécula, tá? Lembrem que são dois ácidos e tem que perder água. Então, o que acontece? Aqui vai ter a mesma questão do intermolecular, vou ter que formar a molécula de água. Então, o que acontece? Um dos ácidos vai otorgar o OH e outro vai otorgar, sim, o hidrogênio para formar a molécula de água. Na hora que existe essa eliminação, o que vai se formar é um anídrido, sim? Por quê? Porque sobrou aqui 13 oxigênios, tá? Então, forma esse anídrido aqui, tá? Ok? Então, temos desidratação de moléculas de desidratação. Vamos voltar aqui. Por exemplo, um álcool forma um alceno, dois álcools formam um éter, tá? Dois ácidos carboxílicos vão formar um anídrido, mais água. E tem a desidratação de sais de amônio, tá? E neste caso, ele vai ter uma sal de amônio, sim? Está com um catalisador de um óxido, tá? Se transforma em uma amida e, por último, em uma nitrila, tá? E isso aqui, essa desidratação dessas sais de amônia é muito fundamental na bioquímica, ok? Vou fazer um exemplo aqui. Todo mundo está observando esse exemplo número 1. Eu quero que vocês tentem, vamos identificar essas uma, duas, três, três reações e vamos classificá-las como adição, eliminação, substituição. Então, eu quero que vocês analisem ali, vamos deixar 5 minutinhos, cada um vai verificar do que temos estudado, inclusive isso aqui vai ser um tipo de revisão para a prova. Então, vamos lá. Observem ali essas três reações e vocês vão identificar, sim, o que seria nesse caso, tá? Quem souber já a resposta, pode colocar no chat, tá?
Muito bem, João Pedro. Letra A. Vamos ver, ok? Bruno também, acho que é a letra A. Vamos observar a primeira reação. Na primeira reação, temos um dieno, sim? E temos aqui o cloro. Sim? O que acontece? Observem que estamos adicionando, sim, os cloros dentro da molécula. E isso aqui era muito de reações de adição, onde temos um dieno, que ele quebrava essa aqui, lembra da última aula, tá? E fazia depois a dupla ligação, ficava intermediária. E o que a gente foi fazer uma halogenação, ou seja, adicionamos o cloro à molécula. Então, essa primeira aqui é de adição. Perfeito. A segunda, ok, temos um aromático, sim, temos o ácido nítrico, tá? E o que acontece? Nós estamos substituindo, tá? Por que substituindo? Porque aqui era um hidrogênio, certo? Estamos substituindo um hidrogênio pelo nitro, tá? E, nesse caso, seria uma reação de substituição. E a terceira, observem, olha aqui, uma base forte, tá? Formou, nesse caso, essa base forte, ele vai tirar aqui esse cloro sai, tá? E um hidrogênio está formando um alceno. E esse caso seria eliminação, tá? Eliminação porque estamos eliminando ali o cloro e o hidrogênio para formar uma molécula. O caminho oposto da primeira reação. A primeira reação, ela era adição, né? A gente colocava cloro. Nesse caso aqui, a gente está tirando o cloro e o hidrogênio para formar, assim, este alceno. Então, temos uma adição, substituição e eliminação, portanto, seria a letra A. Muito bem. Vamos passar para mais um exemplo. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso ali. Tentam dar 2 minutinhos.
Ok, pessoal, então vamos ver esse aqui. Quando vapores de etanol passam sobre argila aquecida, que ela vai atuar como um catalisador, a produção de um hidrocarboneto insaturado gasoso e vapor de água. Beleza. Esse hidrocarboneto, depois que se forma, ele reage com bromo, dando aí um único produto. Então, temos duas reações. A primeira que transforma o etanol em um hidrocarboneto insaturado. E a segunda em que esse insaturado vai transformar-se ali em um produto que está reagindo com bromo. Então, vamos indicar primeiro as reações. A reação de formação do hidrocarboneto. Então, vamos ver a letra A. Fala assim, vapores de etanol. Etanol. O etanol, temos o etanol, ele está com uma argila, tá? Produz ali como catalisador, atua como catalisador a produção de hidrocarboneto insaturado e vapor de água. Então, aqui observem que produz água, então é uma desidratação, tá? Então, essa desidratação, aqui vemos que o OH, junto com hidrogênio, ele vai formar a molécula de água, certo? E depois, aqui vai formar esta dupla ligação. Então, se transforma em este alceno. E aí, esse alceno é o eteno, certo? Eteno, mais água. Essa foi a primeira reação, beleza? Ok. Na segunda reação, que fala o seguinte, olha só, e esta reação foi uma reação de desidratação. E que é uma reação de eliminação. Tá? Na segunda reação, temos o seguinte, esse eteno, tá? Ele vai reagir com bromo diatômico, dando um único produto. Aqui temos que um alceno, que seria uma, e vamos adicionar bromo. O que acontece? A gente viu nas reações de adição, isso aqui seria uma halogenação. Adição, uma halogenação. Se eu vou adicionar bromo na molécula, faço o caminho inverso. Só que aqui se quebra a ligação e vamos adicionar as moléculas de bromo. Tá? E aqui temos o dibromoetano. Dibromoetano. E esta reação é uma reação de adição. Tá? Então, vemos aqui, essa seria a questão desse exemplo aqui. Então, observem que eliminação e adição são reações inversas. Tá? Em uma formamos o eteno, em uma formamos o insaturado e na outra quebramos o insaturado para adicionar alguns elementos ali. Beleza? Dúvidas por enquanto? Ah, tá bom. Mais um exemplo. Ah, vocês vão fazer estas três reações no caderno. Então, aqui temos, são três reações de eliminação. A primeira é uma desidratação intramolecular. Temos um álcool intramolecular que acontece, vai tirar esse OH aqui dentro da molécula. A intermolecular, você vai repetir essa molécula para formar um éter. E a desidratação normal deste ácido, que temos duas aqui. Tá?
Aí vocês vão formar um anídrido. Então vamos tentar fazer essas 3 reações. Vou deixar 6 minutinhos para vocês tentarem fazer. Ok. Alguém está tentando fazer? Pelo menos coloca aqui para dar um tempinho, senão já começa a fazer a reação. Então vamos fazer a letra A aqui. Aí você verá que eu estou escrevendo. Tá tranquilo, ok, beleza. Vamos lá. A primeira reação é uma desidratação intramolecular. O que acontece? Temos essa molécula, fazer a letra A. Temos essa molécula aqui que é o propanol. Tá? O propanol, ok? Na presença de um ácido concentrado e calor. Beleza. A desidratação intramolecular acontece na mesma molécula. Então, o que acontece? Vai formar a água. Temos aqui a formação de água, tá? E temos a saída, a eliminação desses dois elementos, formando depois aqui uma dupla ligação. Então, o que a gente montou agora, tá? É um insaturado. Sim. E aqui a formação desse insaturado é o quê? É o 1, na realidade aqui já é o mesmo, é um propeno, né? Propeno.
beleza? Mais a molécula de água que foi dada na desidratação. Então, foi tranquilo esse aqui, tá? Ok. Vamos fazer a letra B. Deixa eu passar para outro slide. A letra B fala o seguinte, olha só. Tem que fazer uma desidratação intermolecular. Vou precisar da mesma molécula. Nesse caso aqui não falaram nada, mas aqui deveria ter assim. Aqui deveria ter dois. Sim, porque precisa de duas moléculas para fazer essa intermolecular. Então, teríamos a mesma molécula de propanol, tá? Mais outra molécula de propanol, ok, na presença de, de ácido sulfúrico concentrado e de calor. O que acontece? E neste caso, tem que formar uma desidratação, vai ter que formar água. De algum lado vai sair essa molécula. Então, de onde vai sair? Ó, vai ser, por exemplo, aqui o H, e eu preciso desse hidrogênio aqui para formar a molécula de água, certo? Show. Então, aqui eu tenho a molécula de água. E que ficou? Ficou esse oxigênio aqui. Esse oxigênio vai se juntar na outra molécula para formar, nesse caso, um éter, certo? Beleza? Então, aqui temos um éter, e esse caso, esse seria o dipropil, dipropil éter, que são duas moléculas do propeno, né? E ali temos a notação, tá? Beleza. Então, lembre que na desidratação intramolecular, ele vai formar, eh, ele vai formar aqui um alceno. Na desidratação intermolecular, vai formar um éter. E agora vamos fazer o terceiro, que é a desidratação. E na desidratação de dois ácidos. Vamos fazer essa letra C. Duas vezes, tá? Temos aqui duas vezes o ácido propanoico. O que vai acontecer? Ó, eu vou ter que montar a molécula de água. Ó, preciso de H2O, certo? A molécula de água se forma, e o que eu vou ter agora? Eu vou ter aqui um anídrido. Nossa, justo ficou aqui essa sujeirinha. Beleza? Temos ali o anídrido que ficou horroroso, é para ficar mais bonito, né? Isometricamente, mas ficou um pouco torto. E esse é o anídrido propanoico, porque ele vem do ácido propanoico. Anídrido propanoico. Então, de novo.
desidratação intramolecular, temos um alceno, da inter, um éter, e de um ácido carboxílico, vamos ter um anhídrido. Beleza? Dúvidas por enquanto? Está tranquilo, né? Então, vamos continuar com mais um exemplo. Esse aqui vocês podem fazer, tá? Para 5 minutinhos ali. E aí, pessoal? Tá fazendo? Vamos fazer aqui, então. Olha só. Álcoois não são utilizados somente como combustíveis, sino também na produção de derivados de petróleo, como, por exemplo, os alquenos. Qual dos álcoois abaixo produzirá propeno, propeno a partir da desidratação em meio ácido? Ok. Então, eu sei que vai estar na presença, sim, de um ácido como catalisador, temperatura, e vai produzir o propeno. Propeno, aqui, 1, 2, 3, e 3, CH.
2, tan, 2, ok. Esse é o propeno, tá? E vai produzir água, tá? E ele vem de um ácido, de um álcool. Olha só, quando vem da questão do álcool, é porque o hidroxila vai sair junto com o hidrogênio, vai eliminar da molécula, tá? E vai produzir a água. Geralmente, quando se faz, vai produzir, aqui a gente produziu o propeno, certo? O propeno tem 3 carbonos. Não fazemos a eliminação, tá? De produzir, de deixar proveniente de colocando mais carbonos ou menos carbonos. Então, o que acontece? A ideia aqui que vai ser de algo que vai ter pelo menos 3 carbonos, sim? E nesse caso, poderia ser o só propanol, né? Mas então podemos ver se é um propanol, dois propanol, entendeu? Isso que a gente tem que ver. Então, vamos observar. Seria, nesse caso, se é tem 3 carbonos, então é proveniente mesmo de um hidrocomponente de 3 carbonos, que seja um álcool de 3 carbonos, tá? Beleza. Então seria, e nesse caso aqui a gente já vê que seria do 2-propanol, né? Porque, olha só, 2, 3. 2-propanol significa que aqui está, tá? Tem 1, 2, 3, 4. Beleza. 1, 2, 3, 4, tá certo. Tá faltando 1, 2, 3. Ah, sim. Tá certo. O que acontece? Se for do 2-propanol, ele vai sair daqui. Ó, já sei que esse daqui vai sair. Aí aqui eu coloquei 1, 2, 3. Aqui tem menos um hidrogênio. Aqui não tem 2, aqui tem 1. Tá? Obrigado. Por não avisar. Estão dormindo. Ok. O que acontece? Esse hidroxila sai daqui e vai sair um hidrogênio. E neste caso, tanto faz o hidrogênio. Tá? Aqui nesse caso, seria, por exemplo, porque aqui segue a regra de procurar o carbono que tenha menor número de hidrogênios. Mas aqui os dois carbonos vizinhos têm o mesmo número, então tanto faz. Então, se sair daqui, vai ser a mesma molécula. Então, seria um hidrogênio, por exemplo, desse caso aqui, e aí formaria o, o propeno. Tá? O que acontece? Por que o 2-metil-2-propanol não seria? Vamos tentar fazer da letra A. Vamos ver o que se forma a partir do 2-metil-2-propanol. 2-metil, 2-metil-2-propanol. 2-metil, ou seja, que aqui tem um grupo metil no carbono 2. E o propanol, tá. Aqui tem 3. Tan, tan. E temos o 2-metil-2-propanol. Beleza. Aqui da mesma coisa. Os carbonos que estão do lado desse daqui, ele vai ter que dar um hidrogênio. Então, tanto faz. Tanto faz tirar daqui ou de outro. Então, o que acontece? Esse aqui vai produzir, em realidade, tá? Olha, ele não vai produzir o propeno. Ele, em realidade, produziu o 2-metil e 1-propeno, tá? Então, não produziu, nesse caso, como está falando aqui, o propeno, tá? Se for etanol, olha, etanol também não é, porque do etanol vai passar para o eteno. Então, não tem nada a ver ali. Butanol,
2-butanol. Vamos ver se o D. Também não vai dar, gente, porque butano tem 4 carbonos e a gente está querendo ir para um de 3. Não tem sentido, tá? E esse aqui também não tem, não, porque ele vai ter 4 carbonos ali que a gente não tem como. Beleza? Ficou claro? Dúvidas? Vamos continuar. Mais um exemplo. Ah, não, aqui, esse aqui. Número 5. Vamos ver se vocês conseguem. De novo, eu vou deixar 5 minutinhos. Ó, uma, vamos ver esse exemplo aqui. Uma substância A foi submetida, uma substância A foi submetida à desidratação intramolecular intramolecular, resultando em uma substância B. Depois, esta substância B sofre uma adição de cloreto de hidrogênio, produzindo assim o cloroetano. Cloroetano. Pede-se as fórmulas estruturais da substância A e B. Então, vamos ver aqui. Olha, intramolecular, intramolecular significa que ele está vindo de um álcool e vai se transformar, sim? Seria um álcool, se transforma em um alceno. E, ou seja, que essa B seria um alceno. Tá? E esse alceno, aqui está tendo uma hidroalogenação, ou seja, uma adição. Tá? Ok. Tem, olha, já dá para ver aqui que vai ser proveniente de um álcool do etanol. Não tem como. Sim, por quê? Olha só. Essa A seria o etanol. Ó, ok? Porque aqui, essa intramolecular, que vai fazer? Formar a água, tira um hidrogênio daqui, formou
o eteno, que é o alceno. Tá? Depois, esse alceno, então, o que temos? A A seria, em realidade, o etanol, e a B seria o eteno. E o que acontece? Depois temos uma adição, porque eu vou adicionar hidrogênio e cloro, quebrando de novo esse alceno, e adiciono aqui para formar, sim, o famoso cloroetano. Aqui, 3. Porque adicionei um hidrogênio daqui e o cloro na outra molécula. Ok? Então, as fórmulas estruturais dessa substância A e B seria o etanol e o eteno, e seus nomes são esses daí. Não tem como. Vamos ver agora a eliminação, por exemplo, quando se tem a formação de ligações triplas. Que acontece uma eliminação, a eliminação acontece duas vezes na mesma molécula, podendo formar um alcino, em vez ou em algumas duplas ligações, duas ligações de duplas conjugadas. Então, vemos aqui. Ó, o dialeto, um dialeto, ele se transforma em um alcino, uma formação de tripla. Aqui temos um dialeto, tá? E aqui está acontecendo, em realidade, uma deshidroalogenação, só que duas vezes, porque esse dialeto ele tem o quê? O bromo e bromo aqui. Só que ele vai arrancar essas duas, essas aqui formando, sim, uma tripla ligação. Estou arrancando quatro átomos nesse caso. Aí o que acontece? Ficou desemparelhado aqui em cima, aqui embaixo, e ainda tem a do centro. Então, o que formou? O alcino. Tá? E duas moléculas, nesse caso, do hidroalógeno, certo? Ok, então aqui passa, por exemplo, o dialeto para um alcino. Temos uma questão do tetraleto passando para um alcino. Também vai formar essa questão. E tira os quatro, nesse caso, os quatro átomos desse aleto, sim? Formando aqui a tripla. De novo, como está arrancando, aqui fica desemparelhados. Aqui em cima temos um desemparelhamento, formando uma dupla. E aqui embaixo também, porque... E aí ficaria a tripla ligação. Tá? E o dialto se transforma em um dieno. A mesma coisa. Então, vai sair duas moléculas de água e aqui ficou desemparelhado, formando a dupla. Aqui ficou desemparelhado, formando a dupla. E o que temos como final é um dieno mais duas moléculas de água, porque eliminei esse dieno ali, criando um dieno conjugado. Tá? Ok? E a gente vê na indústria, né, essa desidrogenação de alcanos, por exemplo, na petroquímica para a produção de dienos. Então, por exemplo, o butano, ele é convertido em butadieno mais hidrogênio. E isso é utilizado muito nas borrachas sintéticas. Por isso é muito que na petroquímica a produção de hidrogênio é elevada. Porque temos aqui uma desidrogenação. Tá? E tem outra questão de eliminação de grupos que estão afastados. Por exemplo, aqui temos um dialeto, certo? Um dialeto porque temos dois átomos de bromo. Só que esses bromos ficaram nos últimos carbonos das extremidades. Ou seja, ficou nesse daqui e nesse aqui. Se a gente for ver ele, seria uma molécula linear e nas pontas estaria o bromo, os dois bromos. Só que o que acontece? E nessa eliminação dos aletos que estão nas pontas, ele vai fazer, como estão muito afastados, ocorre a formação de compostos cíclicos. Então, observem que se eliminam esses dois,
esses dois átomos de bromo, e o que vai formar aqui é um carbono cíclico. E esse processo aqui é muito favorável quando a gente tem anéis de 4, 5 ou 6 átomos de carbono. Ok? Muito bem, então vocês vão fazer essas 5 reações. Aqui tem algumas que já a gente viu na primeira parte, tentem fazer essa ali. Vou deixar aqui 5 minutinhos, já volto. Vou pegar mais água. Vamos fazer já logo essas aqui, essas reações, já para finalizar essa aula daqui das reações de eliminação. Beleza? Vamos fazer a primeira reação. Ok. Temos um álcool secundário, não terciário esse aí, tá? Fazer a letra A. Ó, ok. Está na presença de ácido sulfúrico e calor.
Já sabemos que aqui vai ser uma desidratação. Preciso, a partir deste álcool daqui, ela vai ser uma desidratação intramolecular, tá? Ok, então essa desidratação, ele vai formar água. Ok, eu já tenho meu OH e está faltando um hidrogênio. E aqui é onde vemos a regrinha de procurar o carbono que tiver o menor número de hidrogênios. E neste caso não pode ser nem esse daqui, nem esse daqui. Vai ser somente esse carbono daqui. Ok? Porque ele se tem dois. Então, o que acontece? Um hidrogênio sai daqui. Tá? Então, a gente vai ter a formação de água. E aqui a gente forma um alceno. Sim. Ok. Mais água. Qual seria o nome desse alceno? Então, temos aqui o alceno, que 1, 2. Então, seria 3-metil. E a gente numera no sentido dos carbonos, onde está mais próximo da dupla ligação. 3-metil, 2-buteno. Você tem 1, 2, 3, 4. Beleza. 3-metil, 2-buteno. 2, 3, 4. Beleza. E por quê? Assim. Ah, não. Eu fiz errado, gente. Ah, não, tá certo. 1, 1, 2, 1, 2. Ah, tá certo. Ah, tá certo. 3-metil, 2-buteno. 2. Não, eu fiz a numeração errada, gente. Espera aí. Ó, está mais próximo desse lado aqui, porque a ramificação está aqui. Então, junto com essa. Então, aqui seria o carbono 1, carbono 2. Agora sim. O 3 e o 4. Então, seria 2-metil, 2-buteno. A preferência, sim, se eu contar, estaria esse carbono 2 aqui, junto com a ramificação. Tá certo? 2-metil, 2-buteno. Vamos fazer a letra B. Na letra B, temos aqui o seguinte. Aqui vamos ter, essa aqui seria uma desidroalogenação, tá? Porque está na presença de um hidróxido forte e de um álcool. Então, vai ter uma eliminação de um, de um haleto, de um halógeno com um hidrogênio. Ok, já sei que daqui vamos eliminar o bromo. Mas o que acontece? Eu preciso saber qual carbono vizinho tem o menor número de hidrogênios, porque ali vai sair. Ó, desse daqui não tem porque você tem 3, certo? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui não dá porque tem 3 hidrogênios e esse aqui tem 1. Ou seja, que o hidrogênio que será eliminado será deste carbono. Ou seja, aqui e esse aqui. Que fica. Já sei que vai formar, se chama desidroalogenação, um hidroalógeno. Tá?
e forma aqui o alceno. Qual seria o nome desse? Vou esperar aqui. 1, 2, 3 e o 4. Seria 2-metil, 2-buteno. Tá? Olha, entre A e B, a gente fez o mesmo produto. Teve o mesmo produto por duas rotas diferentes e por dois reagentes diferentes, por um álcool inicial e outro pelo um haleto, né? Ó, Márcio, teve o mesmo produto por duas rotas diferentes, tá? Vamos fazer o terceiro, que é a letra C ali. Letra C. Esse aqui é o bromoetano na presença de um hidróxido de prata. Lembram que eu falei para vocês que na eliminação, sim, de um haleto ou de um desidrohalogenação, se está na presença de um hidróxido forte, é a tendência de fazer uma reação de eliminação. Mas se estiver na presença de um hidróxido fraco, é a tendência a fazer uma substituição. Então, aqui pode dar a reação C e a B, se for o mesmo catalisador, por exemplo, KOH, sabemos que seria um hidróxido forte, aí seria uma eliminação. E neste caso, por se tratar, tem que checar, antes de fazer os exercícios, checar muito bem qual é o catalisador. Esse catalisador fraco, deve estar na presença de diluído, em realidade, deve estar diluído, sim? Ele vai levar a uma substituição. Tá? Então, aqui o que vai substituir? Ele vai substituir, tá? Sim. E ele forma, em realidade, um álcool. Substituímos esse haleto, esse bromo, e o bromo sai e se junta junto com a prata daqui do catalisador. E, em realidade, a gente tem aqui um etanol. Ele passa de bromo, etano, para etanol. E essa aqui é uma substituição de um halógeno. Muito bem. Vamos fazer a quarta reação. A letra D. Temos esse composto aqui que é um tetraleto. Vou dar um arranjo nessa molécula para enxergar melhor como é sua estrutura. Ó, esse aqui é um cloro. Ficou horroroso esse cloro. Aqui temos outro cloro. É tetraleto. E na presença de 5 e de álcool. Aqui temos uma reação que vai fazer o seguinte: vai arrancar, vai eliminar todos esses cloros, sim? São 4. Eliminou aqui e eliminou aqui. Que temos? Um alcino. Lembra da que passei? Porque aqui fica desemparelhado na parte de cima, desemparelhado na parte de baixo. Aí formaria uma ligação tripla. Então, arranca esses quatro átomos de cloro, elimina. E aqui temos um alcino. E esse alcino é
o 2, 1, 2, 3, 4, o 2-butino. Sim, o 2-butino. E o que aconteceu com os cloros? Se está em base de 5, então vai formar o CnLCl2, duas moléculas. Tá? Virou esses quadros de cloro, forma uma base, um sal que é cloreto de 5, tá? E duas vezes porque temos aqui 4 átomos de cloro. 2-butino. E por último, já para finalizar a aula, já que vocês estão aí muito ouvintes, prestando atenção, e para depois, quem escutar essa gravação, depois, aqui, esse tema aqui não vai entrar no simulado da semana que vem. Semana que vem, no simulado 2, será cobrado somente reações de adição e de substituição. Não, teve um tema que não entrou no simulado 1. Deixa eu só revisar aqui. Que era o último, que eu lembrei que não ia entrar. Nitrogenados. Não, outras funções, sim. E tínhamos ali as formações, sim, de sulfetos, enfim, já vi. Tá? Então seria a aula de outras funções, mais as reações de adição e as reações de substituição. Sim, isso. A matéria que a gente estudou no simulado 1, o simulado 2 será a parte. Lembra que o simulado 1 eu terminei de explicar um tema ali que eram outras funções orgânicas. Aí depois a gente fez o simulado. Aí vai ser reações de eliminação, de substituição e reações de adição. Então vai ser esses três temas ali. Essa daqui não, porque hoje a gente não teve como fazer presencial e aí tem pessoas que ainda vão estudar com calma essa gravação. Muito bem, vamos fechar a aula. Vamos fazer essa letra E. Temos um dibromo. Dibromo aqui. Um, dois, três. Tem 4. Também na presença de zinco e de um álcool. Ok. Aqui também vai ser a formação. 5 álcool pode dar uma formação ali de ou um dieno ou de um alcino, como o caso que a gente viu naquele tetraleto. Mas quando a gente tem aletos em que eles estão ubicados muito opostos um do outro, o que vai acontecer? Arranca esses dois bromos, nesse caso, e a molécula vai formar um cíclico. Tá? Por serem eles estar muito afastados, faz com que a molécula tenha um arranjo. E aí, como esse hidrocarboneto tem 4 carbonos, ele vai favorecer para um carbono, para um ciclo alcano de 4 carbonos. E qual é esse ciclo alcano? É o ciclo butano. Cadê esses bromos? Esse bromo se junta com o zinco, uma molécula só, porque aqui temos somente 2 bromos, tá? Seria o brometo de 5, que seria uma sal. Tá? Beleza?
Dúvidas, pessoal? Tá tudo tranquilo? Ó, vamos deixar por aqui, então. Sempre que as aulas são online, a participação é um pouco mais baixa, mas tudo bem. Entendo que todos estão voltando para casa. Beleza? Então vamos deixar ali. Já terminamos reações de eliminação, substituição, adição. Semana que vem vamos ter o simulado 2 e faltariam somente as reações de oxirredução para a gente acabar a matéria. Beleza? Então, vamos deixar por aqui. Todos tenham uma excelente noite e voltem todos para casa, tá bom? Beleza, Uma professor. Boa noite. boa noite. Tchau, tchau. Depois eu vou postar esse link da gravação.